Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TRXF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário aí de renda urbana. Ele tem vários ativos aí de diversos segmentos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 102,50. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,45%. Ele está atualmente no seu preço justo a um PVP de 1,01, o que indica que ele está 1% mais caro do que ele vale. É um fundo que negocia com a alta liquidez, uma média de 3.790.000 por dia, uma liquidez muito alta, e ele vem de uma variação positiva de 2,55% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Antes da situação pandêmica, no finalzinho de 2019, esse fundo chegou a ser negociado com ágio na casa de quase R$ 120. Veio a pandemia, as suas cotas foram jogadas abaixo de R$ 90. Teoricamente, o fundo se recupera rapidamente, vindo ultrapassar os R$ 100, 107 mais ou menos, R$ 110, isso lá no início de 2021. Com o passar do tempo, foi ocorrendo um arrefecimento normal do mercado, e aí o fundo termina ali mais ou menos em meados de 2022 a uma cotação próxima dos seus R$ 100. Durante o período eleitoral, das eleições de 2022, principalmente os fundos de tijolo se apreciaram muito. E aí a cotação desse fundo dispara, sendo negociado ali na casa de R$ 114, R$ 113, mas depois disso ocorre um novo arrefecimento e o fundo fica orbitando na casa de mais ou menos R$ 104, R$ 105. Isso até mais ou menos meados de 2023. Passado esse momento aí lateral, o fundo tem uma nova apreciação, sendo negociado entre 110 e mais ou menos 112, 113 reais, isso até mais ou menos meados de 2024. Aí o fundo começa um cenário de queda, até então a queda normal, fica sendo negociado a mais ou menos R$ 100, mas no final do ano, como ocorreu com todo o mercado, com esse fundo não foi diferente. Então, entre o final de dezembro ali, as cotações do fundo caem para algo na faixa de R$ 95. Aí, no início de janeiro, o fundo se recupera, voltou até queda novamente. E agora, na data que eu gravo o vídeo, esse vídeo está ocorrendo nos primeiros dias de março, durante o carnaval. Então, nesse finalzinho de fevereiro, para os primeiros dias de março, o mercado deu novamente uma recuperada e ele volta a ser negociado nesses patamares atuais. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo do segmento híbrido de tijolos, ele é de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver lá dentro sobre vacância. Esse é um fundo que conta com mais de 184 mil cotistas e ele tem ali mais de 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 101,70, ele tem valor de mercado de 2 bilhões e 40 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 93 centavos. Continuando no site, agora nós vamos ver sobre o dividend yield médio do fundo e a gente vê que o fundo normal dele entregar era mais ou menos 0,7 de dividend yield. Isso foi melhorando aí para 0,8 e atualmente está mais ou menos estagnado nesse patamar de 0,88, 0,92. Contudo, esse fundo começou a ter a mesma prática dos ativos lá do antiga CSHG. Então ele tem feito algumas entregas extraordinárias de tempo em tempo e isso também melhora, no geral, a performance e o resultado do fundo. No quesito de dividendo nominal, o fundo estava entregando na casa de 67 e ele vem com melhorias aí mensais. Depois de uma média de 70, 80, 85, 90 e atualmente ele está estabilizado em mais ou menos 93. Novamente, lembrando que a cada semestre aí o fundo tem feito algumas entregas extraordinárias e isso melhora a performance do fundo como um todo. Nominalmente dizendo, a gente vê aqui que no dia 28 de fevereiro o fundo anunciou que vai pagar no dia 18 de março essa quantia de 93 centavos. Então esse vídeo aqui já está sendo gravado já com o último dividendo anunciado. Então ele manteve esse patamar de 93 centavos que ele vinha anunciando. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então eu não sei se quando ocorrer esse pagamento aqui, o vídeo já vai ter ido ao ar. Continuando aqui no relatório, aqui no site, nós vemos também sobre a rentabilidade do fundo. E é um fundo que vem atuando com uma ótima rentabilidade. Então,
O fundo vem com a rentabilidade atual de 45%, o CDI do período 51 bruto, se a gente colocar líquido, o fundo está acima do CDI, isso nos últimos 5 anos, tá? O IPCA 33, o IFIX 2 e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 40%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo vem com um ótimo resultado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Outro benefício, você tem acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede esses vídeos, além de vários outros. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. Na compra dessa planilha, além de ela te ajudar de inúmeras maneiras, você apoia o canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books com conteúdo muito agregador, são e-books baratos, acessíveis e com conteúdos que vão ajudar muito vocês. E na compra dos e-books, além de tudo isso, vocês apoiam o canal, então desde já, muito, muito obrigado. Aqui agora nós chegamos no relatório gerencial, é o relatório mais recente entregue pelo fundo. Inclusive eu acho que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter um relatório mais atualizado do fundo. Então aqui a gente vê que é o relatório de janeiro, né? Tem o índice aqui do relatório e aqui ele começa a falar algumas informações. Então o fundo tem 2 milhões de metros quadrados aí desenvolvidos, 120 imóveis construídos ou comprados, já houve um investimento de 8 bilhões, 180 mil investidores, tem vários inquilinos renomados aí. E o fundo, ele faz uma live, tanto no YouTube, Spotify aí, para quem quiser se inteirar mais. Dos fundos que eu possuo, eu vou lá e assino, né? Gosto de ver os vídeos, as gestoras se comunicando e tal. Então, gosto de ver as lives. Se você se interessar pelo fundo, talvez seja interessante aí você assinar. Se você clicar aqui, ó, tem um hiperlink que te leva lá para o canal do YouTube do canal, para vocês se inscreverem caso seja de interesse de vocês. Continuando, aqui ele mostra o objetivo do fundo, algumas informações básicas do fundo, a taxa de 1% que o fundo tem. Eles também cobram taxa de performance se eles baterem IPCA mais 6. Continuando aqui no relatório, eles já fizeram 10 emissões, número de cotistas, o valor que ele está, valor de mercado. Hoje o fundo possui 58 imóveis, ele tem 20 inquilinos distintos, eles estão hoje em 13 estados diferentes. Aqui está um ponto que não me agrada. Contudo, isso traz segurança para o fundo, principalmente em razão da alavancagem que ele possui. Hoje o fundo tem 93% de contratos atípicos. O que ocorre no mercado, geralmente, quando finda esse contrato atípico, ocorre uma queda nos dividendos pagos aí pelos inquilinos. Por quê? Aqui, quando o contrato é atípico, meio que o contrato vai aumentando de forma que fica, geralmente, até acima do valor de mercado da região. E aí, quando ocorre esse final desse contrato atípico, geralmente, o que a gente tem observado isso aí, em fundos de lajes, fundos de shopping, de vários segmentos, de agências bancárias, quando acaba o final do contrato, tem uma queda no rendimento aí. Então, como o contrato é muito longo, por enquanto, isso não é problema. Mas eu, particularmente, gosto quando isso aqui representa no máximo ali 40%, 50%, de preferência 30%. Eu prefiro que seja de atípico para o resto típico. O fundo tem indexadores de IPCA, a imensa maioria, só um pouquinho de GPM. O prazo médio dos contratos do fundo, por ser atípico, né? Uma média de 15 anos de contrato, bem longo. E o fundo hoje tem uma vacância ali quase irrisória, é irrelevante, não chega nem a 0,5%, é algo totalmente bem tranquilo. Continuando aqui, a gente vê o que o fundo distribuiu, o que isso representa frente a essa distribuição. Aqui era o dividendo que foi pago lá em fevereiro, né? Então, o próximo relatório já vai trazer algo atualizado já das informações de março, mas como ele manteve, né, provavelmente não vai ter muitas mudanças. Ele mostra as distribuições que ele vinha fazendo e a guidance que ele pretende continuar entregando. Então, na banda superior, 93 centavos e na banda inferior, 90. Isso eles estimam que vão manter essa distribuição até junho de 2025. Contudo, se o fundo não fizer mais vendas com lucros e coisas nesse sentido, eu acho que futuramente
o padrão de distribuição do fundo talvez vai ter que reduzir para 90 ou até mesmo 85 centavos. Quando chegar na DRE, eu tento mostrar isso com a minha opinião, né? Aqui mais abaixo a gente vê os indicadores do fundo e aquilo que eu falei para vocês. O fundo, desde que ele veio a mercado, ele vem com a performance muito alta, ó, 61% de performance. O CDI bruto é 40,57. Então aqui, se você incidir 15% de imposto de renda, o líquido ainda cai bastante. A inflação do período, 33, o IFIX, menos 3, e o IFIX de tijolo, menos 8. Então, se comparar esse fundo com fundos de tijolos, ele vem tendo uma performance, sim, muito, muito, muito boa mesmo. Eu vejo isso aqui de forma muito positiva. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você acha que a gestora vem fazendo um bom trabalho? E a gente ainda não falou sobre, tá? Mas o que é que você acha a respeito da alavancagem desse fundo? Você tem ou teria ele? O segmento desse fundo, que é o segmento aí de renda urbana, você acha que é um bom segmento? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, acho o fundo um bom fundo. Acho que a gestora, nesse fundo aqui, atualmente está fazendo um bom trabalho. Mas, infelizmente, a gestora tem um histórico de ter feito um mau trabalho num fundo de tijolo aí. Para vocês que não sabem, o antigo BTLG antes se chamava TRXL. E a gestora TRX fez muita cagada, uma péssima gestão, péssimo trabalho lá realizado. Então, assim, eles têm esse histórico negativo, mas, por enquanto, desde que eles assumiram esse fundo, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Eu, particularmente, não tenho esse fundo. Não é um fundo da minha preferência, principalmente pelo histórico negativo que a gestora fez lá no antigo BTLG, que antes era o TRXL. Esse fundo também, quando veio a mercado, veio com alavancagem muito elevada, mas a gestora vem fazendo um bom trabalho aí de reciclagem do portfólio, fazendo vendas bem assertivas e oferindo bastante resultado para os cotistas do fundo. Então, em resumo, sobre esse fundo eu não tenho nada a pontuar, exceto que o fundo começou com alavancagem muito alta, mas agora, fazendo análise, o estudo aqui desse relatório gerencial, para mim a gestão está com uma alavancagem muito controlada. Eles têm o histórico de sempre ir se alavancando, né? Então vamos ver se no futuro essa alavancagem não fica num patamar que eu considero demasiadamente alto ou arriscado. Enfim, eu não tenho fundo, não tenho interesse de ter, mas nesse fundo aqui eles não fizeram nada demais. Então, acho que é um fundo que pode sim caber numa carteira diversificada aí. O fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo de chegar aos nossos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. A gestão traz nessa parte aqui algumas informações de cunho macro. Eu vou pular toda essa parte aqui do lado esquerdo, tá? Eu sugiro que se você quiser saber um pouquinho, né, dá uma lida nessa parte. Nos últimos 12 meses, o dólar, 17% aí de rentabilidade, o CDI com 10,9%, o IMAB com 7,43%, o IPCA com 4,96%, o Ibovespa com menos 1%, o ITRIX de papel, menos 6, o IFIX, menos 9, e o IFIX de tijolos, o ITRIX de tijolos, vem ali com menos 11%. Então a rentabilidade que a gente já tinha visto do fundo, né, é uma rentabilidade muito bacana. Aqui ele vai falar sobre vários pontos aí macro, e aqui ele fala um pouco sobre o fundo. O que ele distribuiu os 93 centavos. No mês de janeiro, eles tiveram de novo resultado positivo lá do TRXB. Eles falam sobre alguns números do TRX, o número de cotistas está de lado aí. Eles falam também sobre aquisição. Isso aqui não agradou muita gente do mercado, porque o fundo colocou um pezinho aí na exposição do segmento de hospitais, né? Então o fundo está desenvolvendo um hospital, o pessoal achou que a rentabilidade aí que ele vai ter no desenvolvimento do hospital não está muito alta,
Pode ser que futuramente, ele vendendo parte disso aí com bom lucro, né, supere a rentabilidade estimada, né? Mas enfim. Então, aqui eles mostram como é que tá o andamento das obras desse hospital que eles estão construindo. Eles falam novamente sobre o webcast, né, que eles fazem aí lá no YouTube e também em outros canais. Aqui ele mostra a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E eu já vou até antecipar porque que eu disse para vocês que eu acho que pode ser que o fundo talvez não consiga manter esse patamar de 93 centavos de distribuição. Então note o seguinte, o resultado do fundo aqui, ó, nessa casa de 12 milhões, 13 milhões, era de 88 centavos, 77 centavos. E ele vem tendo efeitos aí, ó, de não recorrentes aqui em dezembro, janeiro. Então ele está tendo um resultado aí um pouco acima das suas capacidades. Então, ele auferiu o resultado ali, ó, de 88, entregou 93, 77, entregou 93. E aqui, ó, ele teve resultado de 1,38, entregou 2,50. Teve resultado de 1,56, entregou 93. No acumulado dos 12 meses, o fundo entregou 12 e tem 13 reais de resultado. Então, eu acho, se ele não tiver mais do que isso aqui, o fundo tem um pouco menos de R$1 acumulado aí. Então, ele consegue continuar distribuindo um pouquinho acima da sua capacidade operacional. Mas, de novo, né, se ele não fizer novas vendas ou coisas nesse sentido, pode ser que o fundo não consiga aí continuar distribuindo esses 93 centavos. A gente vai calcular aqui, como eu sempre faço, e ver na prática o que é que as despesas do fundo aqui, ó, esses 22 milhões, representam frente aos 335 que o fundo receitou. Pode ser que nem tudo isso aí vá para o bolso da gestão, mas eles não fazem um destrinchamento das despesas. Então a gente vai considerar que tudo isso aqui está indo para o bolso da gestão. A alavancagem do fundo, ó, que é 52 milhões, então ele pegou de despesa para ele 22, gastou mais 52 com alavancagem, um total de 74. Mas a gente vai considerar somente o que é taxa de gestão aí. Então vamos ver aqui, ó. 22 milhões 193 mil. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 335 milhões 461. Então a gente vê que o fundo vem ali com a taxa de 6,61, o que eu acho uma ótima taxa, uma taxa bem aceitável aí. Provavelmente aqui está inserida até taxa de performance do fundo. Continuando no relatório, ele mostra a composição e como que funciona desses valores, mostra novamente a guidance e a distribuição do fundo. Aqui ele mostra a evolução do número de cotistas. Atualmente vem tendo uma diminuição de alguns cotistas em alguns fundos, e aqui ele consegue manter atualmente nessa faixa de 180 e poucos mil aí. Aqui abaixo a gente vê a performance, né? Então a gente vê o fundo a mercado, com essa rentabilidade aqui, a cota patrimonial com rentabilidade um pouquinho superior, IPCA mais 6, uma rentabilidade aqui acima, né? O CDI, o fundo vem conseguindo superar o IFIX e o índice TEVA também. Aqui ele mostra um pouquinho, quando tem reajuste dos seus contratos, eles são disparados ali, ó, em fevereiro, junho, julho e novembro são os meses com maior destaque. Em relação ao vencimento dos contratos do fundo, o que vai realmente ter efeito no fundo começa a partir de 2033, com 3%, ainda assim muito pouco. Lá em 2035, começa a vencer 40% dos contratos. Então aqui, que realmente começa a ocorrer aquele efeito que eu falei para vocês de, talvez, né, a renovação dos contratos atípicos, ocorreu uma queda na distribuição dos dividendos que o fundo faz. Então, se daqui para lá ele vender uma boa parte dos seus imóveis, aí ele não sofre esse efeito de diminuição dos dividendos, né? Então aguardemos para ver como é que vai se comportar lá na frente em relação a isso. Diversificação do portfólio. Hoje o fundo tem 62% alocado diretamente em imóveis. Ele tem 20% alocado num outro fundo que é irmão desse, né, o TRXB. Eles também têm 6,8% investidos no CPUR, 3,8% ali em caixa, 1,16% em CRIs e mais 4,65% em FIIs. Ele tem os seus inquilinos, segmento atacadista, varejo, casa e construção, hospitais. Como um todo, varejo 95%, hospitais 4,9%. Os seus principais inquilinos. Isso aqui é um risco a ser observado. Ó. Quase que 30% da receita do fundo vem do açaí. Lógico que um ou outro inquilino do açaí não renovar e tal, é normal. Mas, se o grupo açaí passar por alguma dificuldade financeira, aí isso é algo que pode impactar o fundo aí, né? Então, um ponto de atenção. O grupo Mateus ali é mais 20%, Pão de Açúcar 13%, Obra Max 9%, Albert Einstein 8%, Leroy Merlin 5%. Então hoje o fundo tem uma ótima diversificação. Ele começou muito concentrado no pessoal do Pão de Açúcar. E querendo ou não,
no Extra também e tal. Então ele tinha uma concentração muito alta. Hoje ele já deu uma boa diversificada aí nos devedores do fundo, nos inquilinos, né? O fundo aqui mostra onde estão os imóveis e as regiões, né? 26 no estado de São Paulo, o resto pulverizado no resto do país. Então ele tem uma concentração boa em São Paulo, isso aí é tranquilo, normal. Continuando aqui, ele mostra a estrutura do TRX, TRXB, quantas lojas estão dentro do TRX, quantas lojas estão dentro do TRXB, como que é a composição do patrimônio do fundo. Então, hoje o fundo tem um patrimônio ali de 3 bilhões, ele tem de alavancagem quase 1 bilhão, então é muito, é quase 30% de alavancagem ali. Contudo, a alavancagem líquida cai para 20%. O que é isso, amor, de alavancagem líquida? Investimentos em liquidez, ele tem 331 milhões. Apesar de nem tudo aqui ser caixa, porque ele vai ter aqui parte desse patrimônio também em FIIs e CRIs, como a gente viu. Então isso é um ponto aí que não necessariamente tudo isso aqui está em liquidez muito, muito grande. Contudo, né, ele tem uma boa parte da dívida aqui em liquidez. Então isso reduz para 20%. Outro ponto, né, que chama liquidez corrente, é todo o compromisso que o fundo tem em um ano para frente. Então o índice de liquidez é 6,68, ou seja, ele tem 6 vezes mais do que ele precisa para pagar a alavancagem do próximo ano. Então vamos supor, ele vai gastar ali 49 milhões e ele tem 331 milhões. Por isso que é esse índice de 6 aqui. Ó. Então, para esses próximos anos, ele está tranquilo. E eu vejo também que, como eu falei, antes a alavancagem desse fundo era muito alta, era cerca de 40%. Hoje 30% e ela líquida 20%, eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Aqui a gente vê o seguinte, que o quanto o fundo precisa ir amortizando aí nos anos não é algo muito, muito grande. Isso também não é algo que traz tanto problema para o fundo. Às vezes, com as próprias receitas do fundo, ele vai conseguindo amortizar isso aí. E o quanto que isso vai diminuindo aí, o quanto o fundo tem de concentração, né? E a cada ano que ele vai pagando as dívidas aí, o quanto ela vai reduzindo. Então, ela vai amortizando aí lentamente, mas é algo que lá para 2037, teoricamente, ele liquidaria toda a dívida que ele possui. Então eu vejo hoje com muita tranquilidade. Nessa parte final, eu vou passar com muita rapidez, mas eu sugiro, se você for cotista do fundo ou tiver interesse nele, nessa parte você vai pausando aqui para você ver com um pouco mais calma. Então, aqui estão todos os imóveis que ele possui no TRXF, ó, no país inteiro e tal. Um pouquinho mais abaixo aqui a gente vê alguns que ele vai ter lá no TRXB, ó. Então aqui são os do TRXB. E aqui mais abaixo ele mostra também as obras que estão em desenvolvimento, o que ele está fazendo lá. Uma loja para o Grupo Mateus, em Sergipe. Outra lá em Ananindeua, no Pará. Então aqui ele mostra todo o desenvolvimento que ele está fazendo também com outras empresas aí no resto do país. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o TRXF, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind?